Olá, seja bem-vindo ao podcast Direto ao Assunto. Hoje a conversa vai continuar com José Neumann e Pinto, jornalista, poeta, escritor. O assunto é o assunto do dia, a era Collor, a prisão de Fernando Collor de Mello. Assunto este, o qual Neumann já vem tratando já desde o ocorrido há uma semana, e hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre a era Collor, de um modo geral, a segunda parte daquela conversa que iniciou com Neumann falando sobre a eleição de 1989. Então, hoje, a gente vai conversar sobre um fato presente, não é, Neumann? A prisão recente de Fernando Collor de Mello, e, ao mesmo tempo, nós vamos ter condições de recuar no tempo e voltar lá para 1990 para analisar o governo Collor, incluindo principalmente a questão do impeachment, né, Neumann? Antes de mais nada, seja bem-vindo ao podcast que é seu, jornalista. Muito obrigado. E a nossa conversa vai girar em torno da República na Lama, que eu já disse isso, vou repetir. Que título maravilhoso! A República na Lama, a República na Lama que continua na lama. Não é verdade, Neumann? Pois é, isso que você falou é da maior importância. O seguinte, o Collor sofreu impeachment. Sofreu impeachment porque foi simplesmente flagrado em roubo, em corrupção. E aí as pessoas parecem que se esquecem disso, foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal não observou a lei, o Fernando Collor foi absolvido. Teve que cumprir, existe uma lei chamada Lei da Ficha Limpa, ele teve que cumprir 8 anos sem se candidatar, depois ter se candidatado à verdade. Depois, por ter reincidido na corrupção, aí sim ele está sendo condenado, está sendo preso, tudo anos e anos depois, muitos anos depois. O rapaz que fez a corrupção assim que assumiu, agora está sendo um senhor, já com problemas de saúde que estão sendo discutidos, na cadeia, lá em É, Maceió. exatamente. E nesses últimos comentários que você fez, você questionou a prisão, a forma, como aconteceu, porque está ligado à Lava Jato, e você questionou por que que ele está preso, por que Lula está solto. Você fez todo esse questionamento, mas isso não significa dizer que você, não concorde, com a prisão dele. A questão aí é a seguinte: esse cara já devia ter sido preso antes, né. A questão central é essa, né, Neumann? Não, e cadê os outros? Cadê os outros? Porque ele foi condenado a partir de provas colhidas pela Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi extinta, os outros condenados não foram inocentados. Lula não foi inocentado. Lula é um presidente da República que está sub júdice, porque ele não foi inocentado. Simplesmente fizeram uma mudança do local onde é julgado. Foi julgado em Curitiba, acharam que o lugar estava errado, e ele está sendo julgado de novo em Brasília, mas ele está solto na presidência da Rússia, se elegeu, enquanto que Fernando Collor foi preso em Maceió, tem direito a regalias, como, por exemplo, ar-condicionado, no calor de Maceió, isso é muito importante, e, além disso, ele está sendo o único de todos os... Eu vou falar mais do que as condenações, as multas. Quem pagou, quem recebeu, por exemplo, dinheiro de empreiteira, as empreiteiras pagaram multas. Agora, essas empreiteiras corrupteiras estão todas recebendo o dinheiro de volta, e o dinheiro é meu, o dinheiro é da Isabel, o dinheiro é seu, você que está aí me ouvindo e vendo, né? Neumann, só para lembrar a você que está nos acompanhando agora,
Neumann contou essa história desde 89 para o espectador do podcast Direto ao Assunto, num podcast, no nosso último podcast, que está no ar já faz 3 semanas, e você pode ir lá para entender essa conversa desde 1989. O que está sendo feito aqui agora o que está sendo feito agora é uma continuidade daquela conversa e nunca vi, Neumann, vamos confessar aqui para o público, a gente já tinha um segundo episódio gravado e as circunstâncias nos pressionaram a vir aqui e gravar outro programa atualizado, porque a prisão de Collor, algo inesperado, né? Ninguém estava falando em prisão de ninguém. Aliás, o presidente que está aí na agulha para ser preso, segundo dizem alguns, é o Bolsonaro, né, que tá internado, que está com problema de saúde. Então, o alvo da notícia era Bolsonaro e não Fernando Collor. Então, a gente foi tomado de surpresa e achei muito importante, Neumann, você que é o homem da notícia, você que é o homem do dia de hoje, ter essa oportunidade de conversar com o público sobre passado e presente, né, passado e presente se encontram agora nessa nossa conversa. Porque o Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto depois da ditadura militar. Carregou na chapa uma pessoa de quem ele não gostava, que era o Itamar Franco, que era exatamente o oposto dele. Não há notícia de qualquer participação de Itamar Franco em roubo, ao contrário do Collor. Foi eleito espetacularmente, derrotando todos os grandes líderes políticos sobreviventes da ditadura, inclusive adversários da ditadura, né? Todos os chefões de partido, da oposição, do governo da ditadura, todo mundo foi derrotado por ele, incluindo o atual presidente Lula, que já naquela época disputou a presidente e perdeu, né? E nós devemos ao Collor uma coisa que ele simplesmente não planejou, que é o seguinte: o melhor presidente desde o próprio Collor até hoje da República Brasileira foi o Itamar Franco. O Itamar Franco acabou com a moléstia da inflação. Não praticou corrupção e acabou com a inflação com o Plano Real, que é uma obra do governo dele, um governo curto, um governo de tampão, né? Como foi também o governo do Temer depois com o impeachment de Dilma, e o Itamar Franco foi uma herança boa do Collor. Agora o Collor está pagando por um crime que ele cometeu depois de ter saído da presidência, depois de ter cumprido 8 anos digamos, de retiro por causa da lei que ainda não foi modificada, mas está para ser modificada, a lei da ficha limpa, que é a única lei realmente popular do Brasil, porque é uma lei que foi feita pelo povo, pela cidadania, e agora está respondendo por um crime que ele cometeu junto com toda essa turma do PT que está lá no sepultamento do Papa Francisco, lá em Roma, né? E outros que ficaram por aqui, que são suspeitos deste crime e de outros. O que acontece é o seguinte: o Collor foi beneficiado inicialmente, como contou Sérgio Moro, ao contrário de todo o discurso oficial, por propinas que eram recebidas pelo Pedro Paulo Leone Ramos, um homem de confiança dele, da Petrobras. E aí vocês se lembram que o escândalo de corrupção, como é que se chamava? Petrolão. E o Collor recebeu 20 milhões de reais através de várias remessas que partiram, que foram entregues ao seu lugar-tenente, Pedro Paulo Leone, um granfino lá do Rio de Janeiro, que tudo indica que já teve a sua prisão esquecida, mas que vai, com o noticiário, com a repercussão que teve, principalmente com essa pergunta, cadê os outros? Esse parece que vai ser a única vítima que vai ser preso, vai ser o Pedro Paulo Leone Ramos. Vamos esperar para ver. O crime da corrupção é muito difícil de ser escondido, de ser
colocado para debaixo do tapete, no momento em que os agentes públicos resolvem agir, simplesmente porque é um crime que ninguém comete sozinho. A corrupção precisa de cúmplices. Então, somente um Estado muito alheio à prática da corrupção pode ignorá-la. A questão que você está sempre questionando e que você está sempre trazendo para o seu público essa questão da corrupção te persegue, Neumann, nesse aspecto, porque você recentemente trouxe para o seu público a pauta da corrupção por conta dos últimos acontecimentos. Você trouxe para o público a pauta da corrupção quando escreveu O Que Sei de Lula, tá? E você trouxe para o público antes mesmo de todos esses eventos mais recentes, em 1992, quando escreveu A República na Lama. Neumann, esse teu livro é um sucesso editorial, é um espetáculo. Eu não sei nem se você lembra disso. É um espetáculo editorial. E o Luiz Fernando Imediato, ele é alguém que eu queria muito conversar com ele para saber como foi esse frenesi da escrita desse livro. Sabe por quê, Neumann? Porque este livro, você que está nos vendo agora, este livro foi escrito no decorrer de 1992, e este livro, Neumann, eu não sei nem se você lembra mais disso. Esse livro tem 3 edições no ano de 1992. Esteve na lista Como é dos que mais vendidos da pode, Veja, Neumann? que era Claro, importante naquela claro que época. esteve na lista dos mais vendidos, né? Você é uma primeira edição em agosto, uma segunda edição em setembro, uma segunda edição em outubro. Eu não sei porque em 1992 queria muito conversar com o Imediato. Como é que em 1992, sem internet, sem computador, quer dizer, fazendo tudo vamos dizer assim, considerando o que a gente tem hoje, de forma artesanal, né? Imagina imprimir isso tudo de Não, novo. já foi feito no computador, isso aqui. Já foi no Já computador. foi feito no computador. Agora, A, a questão a toda questão é que a questão aí é que você tinha que você ir escrevendo, entendeu? A primeira edição você escreveu, foi até agosto. A segunda edição você escreveu mais um pouquinho. A terceira edição, entendeu? Você tinha que escrever para imprimir o livro, botar para vender de novo. Eu achei fantástico isso. Eu fiquei bem impressionada, Neumann, e eu queria te dizer o seguinte: neste aspecto, você escreveu o livro era quando estava lá junto de um deputado. Você escreveu este livro no Congresso Nacional, tá? No Congresso Nacional, e vendo tudo, acompanhando tudo, estava lá, né? Em loco, estava acompanhando tudo de muito perto. E eu queria te perguntar algo que me deixou até curiosa. Você não sentiu medo, não? De remexer nas coisas, não somente da República Brasileira, mas também, né? E também da República das Alagoas, nenhuma. Você não teve medo, não? Me eu diz. confesso que não, porque se eu vou sentir medo, eu não vou escrever nada, eu não vou expor nada. O que eu senti foi surpresa, porque o Collor, eu acompanhei o lançamento da candidatura Collor, e o Collor fez do combate à corrupção digamos assim, um cavalo de batalha para ganhar a eleição de todos. Ele ganhou de todos, ganhou de Mário Covas, de Ulisses Guimarães, de Leonel Brizola, de Guilherme Afif Domingo. Era um verdadeiro exército de adversários que ele levou todos de rodão, e por fim o Lula, o grande líder sindical das greves e tal, né? Então, jamais passou pela minha cabeça que o Collor ia cometer a estupidez de ser ele próprio um exemplo maior daquilo que ele combateu e que o povo o elegeu por causa disso. Porque o povo o elegeu porque ele seguia piamente o que o parente dele, o Marcos Coimbra, filho do embaixador Marcos Coimbra, casado com uma irmã dele, previa, dizia: olha, o povo é um gênio
da informação do que o povo sente. O que o povo quer é isso. O que o povo queria naquela época é combate à corrupção. Agora, isso mudou completamente. Hoje, aí sim é o caso de falar de medo, porque hoje a corrupção é um crime considerado menor, porque o crime que realmente assusta e assalta, no verdadeiro termo do sentido, o cidadão brasileiro é a violência, é o crime organizado. Que tomou conta, né, Neumann? Que tomou conta, né? Mas o Collor começou cometendo uma grande burrice, né? Que ele levou para o governo uma pessoa completamente desprovida de qualquer tino, que foi a professora Zélia Cardoso, minha professora da USP, né? É, e ela instalou uma das maiores burrices da história do Brasil, que foi o, o assalto às contas privadas dos brasileiros para combater a inflação da forma mais violenta possível, ou seja, acabando completamente com o capital de todos os brasileiros, né? É verdade, E aí Neumann. roubou. E eu acredito, eu tenho essa impressão que Collor começou a cair nesse dia. Assim, para mim, ele já deveria ter sido preso já desde aí, já deveria, ter sido preso, porque, obviamente você e um pouco, estão entendendo que isso parte da minha indignação. Eu era muito eu já cheguei nesse ponto, né, dizer eu era muito novinha, eu era muito jovenzinha, adolescente neste ano de 1990, mas eu me lembro demais, demais desse confisco. Eu me lembro do abalo geral, em relação quando aconteceu esse confisco, da desgraça que foi para centenas e milhares de famílias brasileiras, incluindo a minha família. Eu tenho um parente muito próximo, que teve a vida arruinada, depois desse confisco, arruinada de tal forma que o levou à morte. Quem não tem, né? É, Quem no quem Brasil não tem um parente eh, quem não tem? É é, verdade, que Neumann, foi é verdade. atingido pela estupidez da Zélia É. Cardoso de Mello, é exatamente abençoada pela burrice do Collor, né? E atingiu a todos indistintamente, né, foi algo que atingiu a E só todos. isso já valeria um impeachment, Já. que apesar de a circunstância da época, você vai reproduzir, era muito dramático esse impeachment, porque é o seguinte: é a primeira eleição direta, depois da ditadura militar, depois do dramático governo do Sarney, que segurou a democracia com muita competência, né? O Fernando Collor chuta, né? Chuta o cidadão e o único apoio que o Fernando Collor tinha no Brasil, o Fernando disputou pelo Partido da Reconstrução Nacional, PRN, um partido que não existia, ganhou de todos os grandes partidos do Brasil e ganhou por quê? Porque teve o apoio do cidadão. E aí foi direto na jugular do cidadão com a ideia estúpida dessa senhora, que devia ter sido. Aliás, eu acho que os dois já deviam ter sido retirados do poder no dia dessa decretação, que foi logo quando assumiu. Exato, foi com 15 dias depois de assumir o governo, uma medida absurda, inacreditável, inacreditável, e eu eu acredito que a aura de alguém que tinha um superpoder, como ele se mostrava na eleição de 89, aquela pessoa intocável, O aquilo ali, caçador de Marajás. caçador de Marajás, aquilo tudo foi pra lata do lixo, Neumann, porque a tragédia se instalou, sem precedentes, e não parou por aí, não parou por aí, e você conta tudo nos pormenores do teu livro, parece até um romance, tem até um diário, né, que você vai a cada dia dos acontecimentos, você escreve, você registra aqui no teu livro. É um livro
Muito interessante que todo brasileiro que se interessa por política no Brasil deveria ler, porque a gente sente o frenesi do tempo. A gente se transporta de corpo e alma para aquele tempo, justamente porque você está escrevendo enquanto a coisa vai acontecendo, tá? E aí você fala você fala do confisco, você traz também toda a história lá do PC Farias, Aí vem que a é história do conta um PC. pouco a história do A PC a corrupção Farias. a corrupção chega através, principalmente, de Paulo César Farias. Paulo César Farias era um exibicionista, era o operador, né, porque o Collor, era um playboy de uma família rica, né, o Collor era casado com uma pessoa, uma descendente da família que era do maior acionista privado da Volkswagen no Brasil, e ele também, de uma família lá de Alagoas, que tinha dinheiro. O pai dele, o senador Arnão de Mello, inclusive, foi envolvido num caso em que matou uma pessoa, mas matou um colega lá no Silvestre Senado, o Zé Péricles, né? Cairala. É, o, o PC Farias era o cavalo do bandido da última fila, um Zé Ninguém, mas que tinha uma volúpia por dinheiro e ao mesmo tempo, cometia eh, erros de. Não estava nem aí. O Não, que você conta não, aqui que ele esbanjava, que ele gastava, que havia até telefonemas dele resolvendo essas questões de dinheiro, né, e que ele não estava muito preocupado em ser ele, pego não, não estava ele muito. era a figura clássica que existe até hoje, que é o chamado picareta. Paulo César Faria era o picareta-mor do Brasil, e ele é que justificava toda também, quer dizer, apesar de ser um homem da elite, um sofisticado, carioca. O Collor não era alagoano. O Collor não é alagoano. Ele nasceu no Rio de Janeiro, né? E foi fazer política lá em Alagoas, porque era mais prático para ele, mais funcional para ele fazer política em Alagoas, né? E o Paulo César Farias era o cara que resolvia as coisas. Vai lá que o Paulinho Gasolina resolve, né? Paulinho Gasolina também era um boquirroto que eh, se exibia, Um que exibicionista, tinha né, dava você. dinheiro para Uhum. amantes e tal, e que não tinha o menor pudor, né? E aí o Collor se mostrou realmente um despudorado ainda maior, né? Eh, Quando ele foi, pilhado, e depois não tinha como não ser, né, ele foi o famoso caso do Fiat Elba, que se comenta muito lá na casa da Dinda, porque ele não morava numa residência oficial, ele morava numa casa que era uma herança da madrinha dele, né, Dinda, né? E essa casa foi reformada, uma mansão, virou uma mansão sobretudo, uma garagem de carros importados, quer dizer, então havia não apenas o roubo, mas a exibição do roubo, né? E a demonstração maior da tragédia do Brasil, que é a tragédia da repetição da corrupção, né? A esquerda e a direita, né? O Collor foi um candidato de direita, foi um símbolo da corrupção no Brasil. Depois a esquerda provocou o maior escândalo de corrupção no Brasil, que foi o chamado Petrolão no governo Lula. O E Fiat Elba virou a Lam o o Fiat Elba de 92 virou a Lamborghini, foi é, substituído pela Lamborghini, e né, em outros 2000 carros de e luxo, outros. inclusive na garagem do Collor. Exato, isso mesmo, Porque isso esse mesmo. carro, esse Fiat Elba, que é, é o detalhe, né, que Conta o entregou. detalhe do Fiat O Elba. Fiat Elba era o dinheiro, era um carro usado pela criadagem, vamos falar assim, a linguagem da elite a qual o Collor pertencia, Sim, e que sim. o PC Farias não pertencia, mas se entrou
Sim. roubando, né, e gastando dinheiro, né. Mas o Fiat Elba, ele fazia os mandados, né, então era o cara que ia buscar dinheiro no banco, era o cara que ia, pegar dinheiro para o PC Farias, para o Collor, era o cara que movimentava a conta da secretária, que também, Se esse Fiat falasse, hein, Neumann? sim, sim. É, o Fiat anda, mas não fala. Mas, o PC Farias era, assim, o aliado que parecia perfeito, né, e ao contrário, era o aliado que levaria à à explosão do próprio esquema, porque não tinha limites. E o Collor mostrou-se também sem limites, né. Nessas alturas do campeonato, ele, praticou tudo que foi de erro, fatal na matéria da complicada ciência da picaretagem no Brasil, né. O Brasil, o Brasil nasceu com Pero Vaz de Caminha escrevendo ao rei e pedindo emprego para o genro, né. E o Brasil do Fernando Collor era isso, era o garotão de família rica, ajudado pelo picaretinha que nasceu no povo e que ganhou dinheiro fácil e que roubava para valer mesmo. E havia todo um esquema, e esse esquema foi todo revelado. Então, não havia por que ele não ter sofrido o impeachment. O impeachment foi uma solução dramática, uma solução trágica, por isso que seguiu trâmites que eu conto no livro. O livro você leu, então você sabe que o livro ele vai mostrando exatamente como as coisas foram sendo reveladas, né? Os, como foi fácil, né? Mas ao mesmo tempo foi fácil, mas foi muito dramático para o país, né? Demais. Você mostra aqui o que é surpreendente nesse teu texto, é que essas notícias vão se avolumando. A notícia principal, para mim, que é o confisco, dramática, traumática, até hoje o é, e aquilo vai se avolumando de um jeito que não tem, fica insustentável. No dia 13 de maio de 1992, Pedro Collor, o próprio irmão, o irmão de Fernando Collor de Mello, fez uma revelação bombástica para a revista Veja. Conta, É, o o que foi Pedro que ele Collor, disse para essa o revista? Pedro Collor brigou com o irmão, por um motivo lá familiar, Que você e não vai contar, não vou não. não vai É, contar, né. e brigou com o irmão, mas basicamente, quer dizer, a tragédia, digamos, conjugal do Pedro, ela eh, simplesmente foi uma visão mais romântica ou mais romantizada de uma tragédia de proporções grandes demais, da questão acionária da família Collor em cima da rede de televisão. O Arnaldo de Mello, pai do Collor, foi sócio do Roberto Marinho, e Arnaldo de Mello abriu uma sucursal da Globo em uma televisão filiada da Globo em Maceió. O Pedro, o Collor era o irmão mais velho, mas o Collor fazia política e o Pedro era um homem de negócio. Mas houve uma mistura aí sentimental e de briga de família em torno de controle do capital, e nessa briga ela resultou numa entrevista bombástica, definitiva, do Pedro Collor, contando tudo o que ele sabia, e não era pouco, né? A respeito das tramóias do Collor. Mas houve o caso do Fiat, que foi revelado, sobretudo, a entrevista do motorista que dirigia o Fiat Elba, né? Que é, inclusive, um quase conterrâneo meu. É uma pessoa lá de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, muito perto de Uraúna, onde eu nasci, na Paraíba, né? E foi uma entrevista feita pelo João Santana, que era
repórter, que era chefe da sucursal da Isto É, em Brasília, e que estava sendo tratado assim, a entrevista estava sendo um motorista e tal, mas com quando se revelou o teor da entrevista, a entrevista virou uma coisa muito mais importante até do que a, a questão do Pedro Collor, a questão pessoal do Pedro Collor, né? E essa entrevista, esse motorista, Heriberto, ele simplesmente assim, que é o brasileiro, esse sim eu considero um herói nessa história, né? Porque um brasileiro pobre, honesto, trabalhador, e que simplesmente contou o que viu, o que Contou o que viu. viveu. Meninos, eu vi. Mas, mas não se pense que é fácil. Não, Não se pense que é fácil, principalmente para um nordestino, claro. acostumado com as coisas dos coronéis, né? Acostumado, e o Collor não deixava de ser um coronel, né? E essa entrevista, né, foi feita pelo João Santana, é uma entrevista histórica. O impacto da entrevista está revelado aqui no livro, né? E a minha grande decepção em relação ao que eu apurei, que eu publiquei no livro, é exatamente ver, anos depois, o caso todo, né? A casa da Dinda, o Fiat Elba, a entrevista do Heriberto, a entrevista da secretária, né? A secretária doente, no hospital, e não sei o quê. Então, parece que a história se repete, né? Mas tudo isso se torna uma coisa simplesmente sem valor quando o Supremo Tribunal Federal, do alto de sua autoridade, já existia naquela época, com muito estardalhaço, simplesmente absolveu o Fernando Collor. Esse foi um grave erro jurídico que até hoje não tem nenhuma explicação, a não ser um certo apego exagerado pela firula judicial, porque eu, sinceramente, não acredito que tenha havido corrupção para haver uma interferência nesse resultado do Supremo, né? Agora nós acabamos de ver uma decisão do Supremo oposta àquela, mas foi uma decisão apertada, viu? Não, 6-4, né? 6-4. Quer dizer, um voto que não se contou, né? Até agora, porque o ministro ainda não votou, né? E agora essa história volta mostrando apenas o seguinte: o Collor está pagando pela sua insistência em errar de forma bastante corrupta, de forma bastante doida, louca, repetidas vezes, mas errar agora não mais como chefão, né, como o presidente da República, e sim como um elemento de um partido, né, de um partido que apoiava o presidente da República na época, o Lula, que estava envolvido o PT do Lula estava envolvido num grande esquema de corrupção que agora está sendo desmanchado por uma outra composição do Supremo, e vejo eu com muita dor no coração, e isso sim me dá medo com o que pode acontecer no Brasil, que é o seguinte: a tranquilidade com que se viaja para o exterior, uma comitiva enorme, um monte de gente que foi absolvida aí pelo Supremo e por outros caminhos da justiça, que não tem a menor justificativa. E agora eu vejo isso, cadê os outros, né? Por que o Collor está sozinho nessa prisão? Eu acho que o Collor está corretamente na prisão, né? Critico, inclusive, os privilégios que ele tem lá, né? Essa coisa de ar-condicionado, cela
à parte, que é todo mundo que sabe. Eu nunca fui preso, felizmente, mas todo mundo sabe a realidade dos presídios, né? Sim, Os sim. E por presídios. isso que os presídios não cabem, eh, não recepcionam, tem uma certa dificuldade de recepcionar os famosos crimes de colarinho branco. Por quê? Porque os presídios têm toda uma estrutura que para receber pobre, Neumann, pobre, né? Então Os o pobres cara são vítimas da ex- corrupção e os pobres pagam na cadeia por outros tipos de crime. Alguns nem crimes têm. exato. E É, um crime como e um esse, crime quer dizer, desse, um crime de 20 milhões de reais, é uma corrupção grande, 20 milhões de é, reais. e sem contar que você mostra aqui no seu livro que à época, os valores que você traz aqui para a época, e ainda até atualizando esses valores, são, são estratosféricos. E essa questão que você E traz. estão sendo devolvidos. É inacreditável, Neumann, inacreditável. E aí você mostra lá que em junho foi instalada uma CPI, né? E você vai mostrando junho, julho, agosto, o desenrolar dessa CPI, mostra para a gente encerrar essa nossa conversa. Você e falar do evento do impeachment, que aí a cereja desse povo é o povo na rua, né? É o povo na rua. Você mostra que Collor, em agosto, é um pouco depois do aniversário dele, ele convocou o povo para ir às ruas. É, e E as ruas. conta para o teu espectador do canal José Neumann e Pinto, para o nosso espectador do podcast Direto ao Assunto, Tá aqui. como foi esse chamado dele e o resultado desse chamado, qual foi? Conta, Aí Neumann. temos, eu já falei em vários personagens, temos que falar no personagem principal disso, que era o presidente da ONU na época, o Lindeberg Farias, um homem de esquerda, hoje muito ligado ao PT, casado com a ex-presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ele teve a ideia, né, brilhante de colocar o, o tom certo, né, o cinza, né, como é que é, as pessoas colocavam, em vez de colocar uma bandeira do Brasil e tal, colocar um preto, aliás, É um luto, 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 sim, colocar um sim. luto, né? As ruas foram tomadas de E aí luto. aquilo ali foi a manifestação do povo na rua, que eu acho que começa na revolta com o confisco e termina com a série de. Quando o Collor teve um momento de lucidez e tentou fazer um ministério chamado Ministério da Ética. Ministério, talvez o melhor ministério da história do Brasil, né? Mas não adiantava mais nada. Estava tudo podre, né? Inclusive, você foi convidado, né, a Eu fui participar convidado desse ministério. eu fui convidado Você foi para convidado ser para o ser o quê? porta-voz, né? O porta-voz do Collor. O Collor mandou o ministro Jorge Bornhausen, muito amigo de um amigo nosso, o Mário Petrelli, me convidar para ser porta-voz na presença do meu patrão de então, Zé Eduardo Andrade Vieira. E eu dei uma resposta para ele, o Bornhausen, disse assim para mim: olha, o presidente Collor disse que é muito amigo seu e que sabe que você é um cara muito desaforado, e por isso ele me pediu para fazer o convite no lugar dele, porque ele tinha medo de você dizer não para ele. Aí eu disse: olha, senador, né, na verdade já era ministro, o seguinte, o presidente me deu uma grande prova de amizade e de conhecimento, porque realmente o que eu ia dizer para ele era não, porque eu acho que nenhum brasileiro, eu acho que essa palavra, essa minha frase, talvez possa ser, digamos assim, o, né, o fecho dessa Sim. nossa conversa, que é a seguinte: nenhum brasileiro de posse de suas faculdades mentais acredita no presidente. E eu me considero de posse das minhas. Então, eu não acredito que eu tive um colega muito ilustre que aceitou ficar no lugar do Cláudio Humberto como porta-voz. Não tenho nada contra ele e tal, mas eu não entraria. Eu sabia tudo
que tudo que aquilo que estava sendo feito, contrariava tudo que meu pai me ensinou de certo. Muito bem. Você pressentiu que quando você viu o povo nas ruas, né, depois que ele convocou o povo para ir às E ruas, o aí povo foi contra. foi contra, É. né? E você pressentiu que aquilo ali estava perdido para ele? Eu Você achei que pressentiu? Qual o demorou muito, momento você achou que demorou? eu acho. E eu também, eh, eu tinha uma ligação muito grande de amizade com o deputado Thales Ramalho. E o deputado Thales Ramalho, que era uma pessoa muito ligada ao Ulisses, deputado pernambucano do MDB, ele foi talvez o grande conselheiro do Collor para tentar salvar o governo com o tal do Ministério Ético. E ele tinha as melhores das intenções, e ele, de certa forma, ele contava muito com a permanência do Collor pelas dificuldades que foram sendo superadas pela acusação do impeachment, né? Ele, as dificuldades burocráticas de você depor um presidente da República, principalmente um presidente da República eleito pelo povo logo depois de uma ditadura. Era uma coisa muito traumática, né? Mas eu achei que ainda o processo para atender a burocracia, tanto isso é verdade, que depois disso, depois do impeachment, o Supremo disse que o Collor era inocente. O mesmo Supremo que está aí condenando uma moça que perdeu o mané no pescoço da estátua da Justiça com batom. É o mesmo Supremo. Aliás, não é o Supremo, mas é outro Supremo agora, porque já mudaram todos os seus componentes em relação àquele Supremo. Mas as posturas... A postura ela se repete. Vem piorando, né, um pouco. É verdade, um pouco. Neumann, esse teu livro é maravilhoso. Eu entendo o sucesso de vendas não só porque foi escrito no calor dos acontecimentos, mas porque é bem escrito. Aqui tem a tua verve, a tua inteligência, o teu talento para a escrita. E eu quero que você edite. Isso é um chamamento para você editar e juntar Atrás do Palanque e A República na Lama para deixar tudo num livro só, chamado A Era Collor. Um livro maravilhoso, muito bem escrito e que tem, acima de tudo, para mim, como boa historiadora que sou, o charme de quem sabe história, né? Toda a substância de quem sabe muito de história. Você traz até aqui, para concluir mesmo, Neumann, uma frase do Góes Monteiro, lá das Alagoas, que diz que o errar é humano, permanecer no erro é alagoano. Mas, rapaz, nem como é é que... alagoano, o cara é carioca. Já pensasse um negócio desse? Pertencente à elite carioca, Pois. mais elite. Em cima do morro de Santa Teresa, do bondinho Muito de bem. Aí Santa você Teresa. traz Deodoro, você traz umas figuras lá das Alagoas, muito, que são muito boas para a gente pensar este Brasil da década de 90, o Brasil de 1889 com Deodoro. E eu queria aproveitar essa oportunidade para dedicar este programa ao meu querido amigo historiador Elter Nivale, que já esteve aqui em casa conversando conosco sobre Collor, deu muitas risadas, muitas gargalhadas com alguns fatos, os quais você não pode contar aqui, e eu não tinha como deixar de eu não tinha como deixar de lembrar do meu amigo Elter Nivale, que inclusive leu muito do que você já escreveu. E vamos encerrar por aqui. Espero que tenham gostado dessa nossa conversa. Continue por aqui. Um beijo para você também, viu? Tchau, pessoal.